Está funcionando? Tá, agora tá. Olha, eu não vou nem dar os avisos, a não ser aquele para nós ficarmos em sintonia, não é? E toda reunião, ela terá êxito quando há também a participação ativa daqueles que nos ouvem, não é? Então, eu peço a vocês, então, que se preparem e que depois, que é melhor, né? E que depois, quando o Roberto terminar a palestra, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou colocar alguma questão, então fiquem à vontade. Mas no momento, então, nós vamos nos recolhendo, né, intimamente, e buscando aquele cantinho do nosso coração, aonde extravasamos todo o sentimento amoroso, sentimento de confiança, serenidade, porque sabemos que existe um Pai, Criador de todos nós. E se Ele nos criou para o bem, para a felicidade, e todos os impedimentos que nós criamos nas nossas existências somam-se através das atribulações, das provas que teremos ou que tenhamos sofrido e ainda teremos adiante, comprovar a nossa confiança nesse Deus Todo-Poderoso, Deus de amor e de justiça. E Ele nos enviou nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, cumprindo as suas leis, nos veio mostrar Deus como Pai. Nos deu a lei do amor que supera todas as outras. Quando nós cumprirmos, estivermos imersos nessa lei do amor, com certeza teremos vencido a nós mesmos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos vícios, e estaremos livres, livres para alçarmos voo como as libélulas. O espírito, quando adquire a maturidade, quando se reconhece como filho de Deus e segue as suas leis, ele se transforma num anjo. Mas até lá, nós temos que ser provados. É como se estivéssemos em cursos, numa escola, num aprendizado que é constante, jamais termina. Mas à medida que vamos avançando, ano a ano, quer dizer experiência a experiência, nós vamos nos classificando a essa angelitude. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Por enquanto, ainda não somos anjos, mas somos espíritos imortais. Já conhecemos um tanto da doutrina dos espíritos, já sabemos quem somos, de onde viemos e para onde nós retornaremos, né? Então isso já é uma base. E segundo essa base, é calcar bem os pés no chão e viver de acordo com esse conhecimento. Que Jesus nos ampare, fortaleça a nossa vontade, e que hoje, apesar da chuva que é necessária, apesar do frio também, das intempéries, que são todas elas necessárias, nós vamos ter confiança em Deus e vamos viver esse dia de uma forma assim bastante alegre, bastante positiva. E agora nós temos conosco o Roberto, que vai fazer uma palestra sobre...
Boa tarde a todos, estejamos todos na paz de Deus. O tema de hoje é um tema muito convidativo, que vai nos falar da ciência e do amor. Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ele vai buscar na primeira carta aos Coríntios a sua inspiração, lá no capítulo 8, versículo 1, onde o Paulo fala da ciência e do amor. Paulo fala ali naquele capítulo, naquele versículo, que a ciência incha, mas o amor edifica. Ora, nós partimos do princípio que Paulo, naquela época, a ciência ainda não estava tão avançada como nos dias de hoje. Então nós poderíamos partir do princípio que talvez Paulo estivesse fazendo uma profecia. Sim. Naquela época, o meio de comunicação, o meio de transporte, era ainda muito rudimentar. E a ciência ainda não estava tão bem adiantada assim para ele colocar para a época isso. Mas como nós sabemos que as leis de Deus, as leis divinas, elas são eternas, elas são para sempre, não é para uma época, para um povo. Nós sabemos que isso Paulo estava falando é válido para nós, inclusive para os dias de hoje. Na verdade, como é que nós podemos separar a ciência e o amor? As duas são alavancas do progresso. São as principais alavancas do progresso. Uma, que é a ciência, o que ela trata? Mais do conhecimento humano. Envolve mais a inteligência, a pesquisa, as construções. Toda essa tecnologia que nós temos no mundo de hoje foi descoberta e a nós introduzida através da ciência. E o amor? O amor, ele nos desenvolve a todos nós através de quê? Da moral. Enquanto a ciência nos desenvolve a parte intelectual, o amor nos desenvolve a moral de todos nós para a marcha ao progresso. Então nós precisamos dessas duas alavancas juntas para que nós podemos evoluir. Nós precisamos de usufruir de todos esses bens materiais, tecnológicos, todos. Nós precisamos de moradia, carros para nos movimentarmos, das comunicações, de tudo isso que há no planeta, para nós nos sentirmos bem e nos facilitar a nossa evolução terrena. E de todos os tempos. Mas sem o amor é impossível nós conseguirmos todo esse progresso. Dessa alavanca tão importante também, todas elas importantes. E o que nós percebemos? É que nos últimos séculos, por exemplo, é que a humanidade como um todo, avançou muito na parte da ciência. Se nós formos perceber, por exemplo, eu levantei até alguns dados aqui interessantes. Todas essas invenções humanas, as maiores invenções humanas, elas estão partindo de 2 séculos para cá. Ora, nós estamos falando depois de Cristo, de 2000 anos. Não vamos nem falar da criação do mundo, nem vamos falar de antes de Cristo. Nós estamos falando, pegando de Cristo para cá, 2000 anos atrás. Mas essas grandes invenções marcam as principais, de 200 anos para cá. Olha que interessante. A fotografia tem só 171 anos. Antes o telégrafo, 175 anos. O telefone só tem 134 anos. A luz elétrica, tão importante para os nossos dias, só tem 131 anos. O carro, 124 anos de invenção. O rádio, 114. O avião, 104 ou 107, que antes de Dumont estava ali pelos irmãos Orville. A televisão, 86 anos. Olha que recente. O computador, há 65 anos. O satélite, 53 anos. A internet, então hoje que nós não conseguimos viver com a tal da internet,
Se desligar a internet, fica todo mundo perdido. Internet e o celular. Né? 41 anos tem internet. Microcomputador, 33 anos. Será que é possível nós vivemos sem computador hoje, sem internet? Quase impossível, né? Daqui a pouco não dá mais. Exatamente. Se desligar os computadores e os celulares, a febre de celulares aí, hoje em dia, até cachorro tem celular. Eu vi uma reportagem impressionante outro dia. Um casal viajou e a forma que eles encontraram, deixou o animalzinho num pet shop lá, direitinho, claro, bem cuidado, para matar saudades e para o bichinho não entrar em estresse. Eles deram um jeito de acoplar um celular lá na casinha do bichinho e a determinada hora o casal liga lá de fora, onde eles estão, liga, atende lá e uma voz amplifica o som do celular e o cachorrinho escuta a voz dos donos. Veja bem, até cachorro agora usa celular. E eu fico pensando se eu não estou desatualizado, porque eu tenho uma dificuldade imensa de usar celular, esse negócio que carrega na tomada toda hora, eu toda hora esqueço, está sempre descarregado, o pessoal me liga, me cobra, eu não consigo falar conversando no celular, mas está sempre descarregado, eu não me habituei ainda a ligar aquele negócio na tomada. Então eu ainda fico pensando, até cachorro usa, e eu não consigo usar o celular. Eu fui tentar comprar um celular um dia e a moça começou a falar, pegou logo isso que é MP3, MP4, ela falou tanta coisa que eu franzia a testa como se fingisse que entendia tudo, não entendi nada. Minha moça, para um pouquinho. Eu sou da época do ASDFG, ela ficou aí, ela que franziu a testa, que não entendeu nada. Uma mocinha na primeira frente de trabalho, né? Eu sou da época do ASDFG, dava aquela de escrever. Eu queria um telefone celular que eu simplesmente ligasse para a pessoa e eu recebesse. Eu não quero que tire foto, que entre na internet, que lava, que passa, que cozinha, que leva as crianças na escola. Eu quero só falar. Não, mas não tem celular. Eu falei, então minha filha, deixa com o meu tijolão aqui por enquanto, que não é nem ele, eu estou dando conta. Agora você quer me vender um negócio que eu não consigo dominar. Bom, vamos deixar. Então o que nós percebemos? Que a tecnologia, ultimamente, ela tem avançado muito, muito na área da informação, ao passo de hoje se falar que nós estamos na era da informação, na hora da tecnologia, da informática, na era da comunicação. Nós precisaríamos chegar ao ponto, logo, da era do Espírito. Esse terceiro milênio deveria ser a era do Espírito. Que nos abrisse as nossas mentes mais por uma realidade. Que nós conseguíssemos sair um pouco mais dessa materialidade que todos nós vivemos, para entender o que somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, e de onde vamos, e por que vamos e voltamos. Ainda a humanidade ainda não está compreendendo isso. E aí o que acontece? Nós acabamos sofrendo por uma coisa ou por outra. Porque nessas indas e vindas, nós estamos usando muita tecnologia, mas nós não estamos usando o amor na sua essência principal, na fraternidade principal de uns com os outros. Então Emmanuel, ele vai falar a respeito disso mesmo aqui. Ele diz, a ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemos-las no mundo exibindo realizações que pareciam quase imagináveis. Máquinas enormes cruzando os ares, o fundo dos oceanos. A palavra transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas para essa mesma ciência, pouco importa se o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores, retifica-os, conferindo-lhes consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante com a dávida do Altíssimo, que apenas seria justo a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece que o amor, quanto à utilização deles na abertura de estradas que ligam os povos, se a primeira confecciona um livro, ensina
O segundo, como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece na obscuridade e sofrimento porque a ciência foi assalariada do ódio, que aniquila, perverte e só alcançará um porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Ele que coloca muito bem quando a ciência foi assalariada para o ódio. Há quanto tempo o mundo encontra-se em guerras? Há países que estão em guerras há séculos. Briga por poder, brigas por religiosidade. Falam que são guerras santas. Vamos guerrear, vamos matar o nosso irmão em nome de Deus. Guerras santas. Guerras por potência, de briga de nações querendo ser umas maiores do que as outras, em economia e em produção. Mas essas mesmas potências, o que nós vimos? Fome no mundo todo. Eu estava vendo aqui uns dados para trazer aqui para nós, pensando nesse texto de Emmanuel de hoje, em que ele fala da utilização das máquinas e fala do amor em conjunto. E aí eu percebi realmente a questão da fome. O Brasil está considerado hoje entre as 10 potências no mundo que mais desperdiça alimento. Nós somos a 4ª economia do mundial e desperdiçamos alimento desta quantidade. Os números são tão assustadores que, segundo a Organização Mundial de Saúde e as Nações Unidas, o planeta todo produz alimento suficiente para toda a humanidade. Não falta alimento em produção para o mundo. Se cada país conseguisse se organizar, não tivesse desperdício, não faltaria alimento no mundo. Não faltaria. Então o que acontece aqui? Essas organizações dizem que a fome mata uma pessoa a cada 3 minutos e meio, a cada 3 segundos e meio. Uma pessoa morre. Não estamos falando em minutos. A cada 3 segundos e meio morre uma pessoa por problemas de fome. Esse relatório mundial da ONU diz que existem 854 milhões de pessoas subnutridas no mundo. 300 milhões de crianças passam fome. 25 mil crianças morrem por dia por falta de nutrição ou doenças associadas à desnutrição. Voltando aqui a falar a respeito de nós que estamos aqui no Brasil. 12 bilhões de reais são desperdiçados anualmente. Isso equivale a alimentar 30 milhões de pessoas por ano. Então, se a ONU e as Organizações das Nações Unidas falam, e aqui eles dizem que 300 milhões de crianças passam fome no mundo, nós, só brasileiros, desperdiçamos 30 milhões. Então, 10% de todas as pessoas que passam fome e morrem no mundo, nós, brasileiros, somos responsáveis também. Todos nós somos responsáveis. Por que todos nós somos responsáveis? Porque diz essas organizações que nós desperdiçamos 44% de toda a produção de alimento do país, sendo ela 20% na colheita, 8% no transporte, 15% na indústria, 1% no varejo e 20% nos processamentos culinários, hábitos alimentares, as perdas com hábitos alimentares. Quer dizer, aquilo que nós precisamos, que no prato de comida colocamos a mais, nas verduras que nós não aproveitamos direito, jogamos boa parte dela fora, nas frutas, em tudo isso, 20%. Totaliza nisso 44%. Desculpa, totaliza 64% de toda a produção.
Isso significa que a cada 10 laranjas plantadas, 6 laranjas de meia vão para a lata do lixo. Lata do lixo, não é reaproveitado. Existem projetos como o CEAGES de São Paulo, que já reaproveita, reprocessa, eles não podem dar internamente por problemas das leis municipais aqui, as leis que regem o país, então não pode dar aqueles alimentos que estão considerados deteriorados, machucados, aquela coisa toda. Mas eles podem jogar num latão de lixo fora e os pobres podem catar lá, vasculhar o latão. Então, existem também isso aí. Ou pode jogar simplesmente num monte, virar adubo e depois doar para os plantadores, os chacareiros fazerem adubo orgânico. Então, veja bem, a disparidade que existe nos números e na condução disso. Nós temos uma ideia que esse levantamento que eu fiz, o CEAGESP de São Paulo é um pouco menos, mas no Rio de Janeiro é desperdiçado 40 toneladas de alimento diário. 40 toneladas de alimento dia. Então, quando o Emmanuel fala das máquinas a nosso favor, o que nós precisamos tomar cuidado? Com o que nós fazemos com o nosso conhecimento. Qual é o amor que nós empregamos com todo esse conhecimento que a ciência nos oferece? De oportunidade, de facilidade. Esses dias eu estava mexendo num imóvel familiar lá e vi lá num canto uma peça muito interessante, guardada no porão, um sarilho de poço, que era usado na mesma residência na década de 40. Um sarilho de poço. Como é que a gente faz para tirar água aí na década de 40, um pouquinho mais para trás? Tinha que catar lá aquela alavanca de madeira, jogar corda com aquela caçamba, aquela lata, descer lá 30 metros, 20 para baixo. Aquela água pesada, que geralmente é trabalho feito pelas senhoras, horas do lar, ficava ali naquele sarilho, puxando água, latas e latas, para poder lavar, para poder cozinhar, para poder tomar banho. Hoje nós temos água na torneira, com saneamento básico, máquina de lavar, ferro automático, micro-ondas, geladeira de tudo quanto é tipo. Exatamente. Automóvel de tudo quanto é tipo, nós temos uma infinidade de conforto, de situações que a ciência nos ofereceu e continuamos sem tempo. Esse pessoal nessa década tinha todo esse trabalho, tinha uma vida totalmente dificultosa, mas tinha um tempo de sentar na porta de casa com seus banquinhos, bater papo com os confrades do lado, com a comadre. Onde que eles arrumavam tempo e hoje nós arrumamos tempo? Será que o tempo hoje tem menos de 24 horas? Talvez tenha. E nós todos com essa tecnologia não conseguimos enxergar isso. Estamos sempre correndo, mais tecnologia, pior. Celular, você fala com o mundo inteiro, internet, fala com o mundo inteiro, nós ainda continuamos correndo, atrasados, preocupados com uma coisa, preocupados com outra. Será que não está faltando mais amor em tudo o que fazemos realmente? A ciência já está saturada, já está inchada, como Paulo fala. Eles inventam agora um equipamento telefônico mais moderno que o outro, um computador mais moderno. Você compra equipamento hoje, um ano depois ele já está obsoleto. Você compra um carro, daqui a 2 anos já não vale mais nada, que já tem um modelo melhor, parou de fabricar, não tem peça, é um problema, e outro já está obsoleto. Está inchada, a tecnologia está toda inchada já mais. Não se tem mais como produzir, daqui a pouco não se anda mais na rua pelo volume de automóveis. E nós não conseguimos mais viver sem todas essas coisas. Nós acabamos nos escravizando com tudo isso. Então está na hora de nós começarmos a mudarmos um pouco. A humanidade precisa ter olho para essas coisas que nós estamos falando. A fome no mundo. Nós não estamos usando bem esses maquinários, não estamos usando bem os meios de transportes. Não estamos manipulando bem as coisas. Isso é falta de amor. Nós não estamos cuidando bem dos alimentos da nossa residência, estamos jogando na lata do lixo. Isso é falta de amor também. Isso é amor também, tomar cuidado. É ter respeito ao próximo. Jesus falava ter amor ao próximo, a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, se eu não consigo enxergar essas coisas, são as duas leis básicas que Jesus simplificou, e que ali estavam todas as profecias, os profetas resumidos nessas duas, como é que nós vamos fazer? Se nós temos todas essas ferramentas e não conseguimos ainda enxergar tudo isso. Eu, há um tempo atrás, escutei uma mensagem da Dona Marlene Nobre, e que ela contava um caso muito interessante. Ela contava que uma vez uma menina, uma jovem adolescente, chega a um centro cirúrgico passando muito mal, e quase morta já praticamente, e a equipe médica que a socorreu, imediatamente, uma jovem, muito jovem,
foram perceber que aquela jovem tentara o suicídio. O que essa jovem fez? Ela tomou venenos tóxicos muito fortes, venenos esses corrosivos, porque tinha brigado com o namorado ou coisa parecida que o valha, e ela resolveu acabar com a sua própria vida tomando essas químicas tóxicas. Aquilo corroeu toda a parte, desde a garganta, da faringe, foi descendo tudo. A menina entrou quase morta. E a equipe médica, usando todos os recursos científicos imaginários que temos hoje, fizeram várias cirurgias nessa moça. Restauraram toda a faringe dela, todos os órgãos que foram afetados por aqueles ácidos corrosivos. Fizeram um trabalho magnífico, fantástico, que só nos dias de hoje é possível, com todo esse conhecimento da ciência que nos é dada hoje. Até os médicos ficaram impressionados com o próprio trabalho que eles conseguiram realizar com tantas cirurgias. Impossível, aquela moça até estar viva. Ela era dada como morta, dado o estado geral que ela entrou, totalmente corrompida por dentro, pelos seus órgãos que foram aniquilados pelos venenos químicos. E a equipe estava muito satisfeita, porque depois de vários meses de cirurgia, a moça ia ter alta. A moça ia ter alta, e aí então, quando a gente vai numa consulta, em algum lugar, a primeira coisa que é colocada em cima da mesa do médico são os prontuários médicos. E o médico estava todo eufórico naquele dia, que a equipe sabia que aquela moça ia se apresentar àquela equipe, e naquele dia era um dia importante para o hospital, para aquela equipe médica, para toda aquela equipe que trabalhou durante todos esses meses com aquelas várias cirurgias. Iam dar alta para aquela jovem que ia voltar à vida normal, com todos os seus órgãos, seu organismo todo, seu corpo recuperado. Mas não demora muito, a secretária avisa ao médico que as consultas estavam encerradas e que ele podia fechar a sala da consulta. E ele disse: não, falta uma paciente. A paciente mais esperada no dia de hoje. E a secretária olha com um olhar triste para o médico e diz: doutor, o senhor não foi comunicado? Não, a paciente veio a falecer. O médico diz: isso é impossível que essa paciente veio a falecer. Como é que pode a paciente falecer se ela estava bem? Não, como ela faleceu? Doutor, o senhor não ficou sabendo? Ela cometeu novamente suicídio. Ela tentou novamente sobre a sua própria vida e veio a falecer. Dessa vez, ela teve êxito na sua tentativa. E o médico, a sua equipe toda, ficou muito desconsolado. O médico não se conformava de tanto trabalho que tiveram com aquela paciente. Não pelas horas perdidas, mas pelas horas de dedicação que tiveram com aquela paciente. Todo aquele material usado, toda aquela tecnologia usada por aquele paciente, foi por água abaixo. Então ele chega um dia em casa muito angustiado e prepara um documento, uma carta para a presidência do hospital, para todo aquele complexo hospitalar, indagando e escrevendo sobre o ocorrido, e a sua indignação pelo fato de ter acontecido aquilo. E ele conclui finalmente na carta, depois de ter narrado tudo o que aconteceu, que eles falharam. A culpa daquilo que aconteceu era a culpa deles. Era a culpa de toda a equipe médica que atendeu aquela jovem. E que aquilo serviria de lição para ele, para todo aquele corpo clínico, e para todos os jovens agora que se vão formar daqui para frente e que queiram abraçar a carreira da medicina. Porque eles falharam. Eles trataram do corpo, esqueceram da alma. Então eles falharam no amor. Ele dizia o médico. Nós utilizamos todos os recursos possíveis e imaginários da ciência, da tecnologia, de tudo, das instalações, de tudo isso, mas esquecemos do amor. Nós não esquecemos de perguntar para aquela paciente, minuciosamente, o que a levou a tentar o suicídio.
nós não pensamos que ela poderia tentar novamente. Nós teríamos que ter tido um pouco mais de amor ao ser humano. Nós teríamos que ter investigado mais a vida dela profundamente. Nós devíamos ter tratado essa pessoa com mais carinho, com mais dedicação, com mais fraternidade. E nós só olhamos o quê? O lado da ciência. Nós nos preocupamos com tudo e esquecemos o principal. Aí nós perdemos uma paciente. Uma perda irreparável aos nossos olhos, mas reparável aos olhos do Criador. Então é assim, meus irmãos, que nós temos que tomarmos cuidados nos dias de hoje. Com o que nós fazemos com todos esses conhecimentos que nós estamos tendo até o dia de hoje? Todos eles. Por mais pequenininho que seja um conhecimento, ele tem que ser pensado, analisado, ser utilizado com amor e com dedicação, com fraternidade, para nós, para o nosso próximo. E para finalizar, eu gostaria de voltar a lembrar o nosso querido Paulo, novamente. Na primeira carta aos Coríntios, é quase um poema que Paulo trata sobre isso. Ele fala: ainda que se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse o amor, seria como metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda se eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E se ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso se aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então vemos face a face. Agora reconheço em parte, mas então reconhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e essas três, mas desses, o amor é o maior. Muito obrigado a todos. É aquilo que nós sabemos e tão pouco praticamos, né? Nós temos conhecimento disso, mas ainda o nosso amor é muito incipiente, muito pequenininho. Então, para a gente analisar com segurança, com certeza, o poder que o amor tem de reerguer uma pessoa, né? Quando nós vibramos por ela, quando damos um passe, quando pensamos naquela pessoa com carinho, né? Envolvendo aquela pessoa dentro de uma aura assim, de coisas boas, de positivismo, porque sabemos que se Deus existe e se nós existimos, é por amor que Ele tem para conosco, né? Então é isso. Nós fazemos todas as terapias, nós fazemos, cuidamos do corpo, agora é uma coisa terrível, né? Todo mundo cuida do corpo. E a alma? E o espírito, onde fica?
O que seria esse corpo se não tivesse um espírito para agilizá-lo, né? A higiene que nós temos, os institutos de beleza, tudo isso, o que adiantaria se o espírito é feinho, né? Então, é uma pergunta que fica no ar. Tem alguém que quer falar alguma coisa? Não, pode colocar que é transmitido, por favor. Fala que é transmitido via internet. Não, aqui é pela internet. Senão os companheiros não escutam. Não é tão importante como esse que o senhor falou, mas é meu neto. Eu tenho um neto de 22 anos. A semana passada ele mora no interior, em Piracicaba. E eu não sabia, ele estava aqui em São Paulo e eu não sabia de nada. Quando era 5 horas da tarde, ele esteve de sábado aqui, passou toda a noite, domingo. 5 horas da tarde de domingo ele me ligou. Nonna, posso ir aí na sua casa? Estou passando mal. Pode, eu assustei, falei, o que foi, Nata? Não aguento mais. Então ele chegou, assim, quase no chão, vomitando, e disse que não sei o que comeu, que bebeu a noite toda, estava em jejum ainda, então ele passou muito mal. Primeira coisa, estava sem comer, eu fiz um almoço para ele, que almoço gostoso, começou a comer, começou a vomitar, fui na cama. E eu vou no médico. Não, você não vai no médico, agora está nas minhas mãos para resolver o seu problema. Eu fiz um chá, tomou com calma, com carinho, vai passar. Remédio, nada de remédio. Cura o físico, mas não cura a mente. Aí, daqui a pouco, não, está tudo ardendo aqui, ardendo, aquele fogo. Falei, o que foi, Natália? Passei um remédio, uma pomada. Pus bem agasalhado, ficou uma meia hora, dormiu, acordou. Nonna, passou tudo. Passou, mas como vou te agradecer? Eu nem sabia que ele estava em São Paulo. Aí estou com muita fome. Aí esquentei a comida. Mas aquilo não é tão importante, mas é para mim. Que ele ia atrás de médico sozinho, sem dinheiro nenhum. Só isso. Então aquilo foi tão agradável para mim, que eu tentei ajudar, seja ele, quem quer que for. As pessoas, às vezes, têm que também se comunicar, porque pedir favor não custa, né? Não custa nada ajudar alguém, o próximo. E aquilo foi uma coisa, para mim foi muito confortável, vendo ele que se ressuscitou, ardia o fogo, vomitou tudo, passei uma pomada, vibrei a Deus que vai passar, fiquei com uma coisa quente, pronto, melhorou tudo. Depois, uma hora estava bom e pedi comida. Uma coisa. O amor de vó é o amor melhor que tem, é dobrado, é mãe 2 vezes, né? Vocês ouviram falar em Anália Franco, né? Anália Franco cuidava de mãezinhas solteiras, cuidava de crianças, e ela não tinha remédio. E ela cuidava com passe e água fluidificada. Então é isso. É o que vale, né? Bom, nós vamos nos preparando, então. Apaga a luz. É o momento de nós agradecermos. Muitas vezes nós desconhecemos o trabalho que nós damos à espiritualidade, que nos socorre. No momento que mais necessitamos, eles vêm ao nosso encontro, vêm nos socorrer. É preciso, então, que a gente tenha a humildade de reconhecer que eles estão aí. Não é para que tudo que nós vamos fazer, vamos consultá-los. Nós temos que aprender a andar com as próprias pernas. Não é? Mas no momento de dor, no momento de aflição qualquer, vamos recorrer à fonte. E essa fonte é tão vasta, é tão produtiva, que é o amor. É o amor que Jesus tem por nós. Né? Nós somos os seus tutelados. Então temos que confiar nele, porque ele designa mesmo espíritos benfeitores que nos socorrem.
Até espíritos familiares que passaram para o outro lado da vida e que se encontram em condições, vêm nos socorrer. São eles os mensageiros que levam ao conhecimento de Jesus, ao conhecimento da espiritualidade maior, os nossos problemas. Então eles intercedem a nosso favor. Então se nós temos tudo isso, por que o desespero? É a falta de conhecimento. Não é? Mas hoje nós aprendemos mais um pouquinho, porque nós não estamos sozinhos. E a essa pleiade de espíritos que Deus determina para cuidar de cada um de nós, que nós recorremos neste momento, pedindo o seu amparo, fortalecimento da vontade, equilíbrio para podermos decidir o que é melhor para nós mesmos, para o outro, aqueles que sabemos em agonia, que está passando por situação difícil, aqueles que estão enfermos. Existe todo um trabalho imenso desenvolvido por falanges espirituais benéficas que vêm à Terra, descem até aqui como anjos do céu para nos socorrerem. Os hospitais estão cheios, os prontos-socorros estão cheios e nós não temos a confiança necessária para diminuirmos a dor nossa e a dor alheia. Uma prece, um pensamento é o suficiente para que Deus possa manifestar-se através de tantos elementos, de tantas criaturinhas, de tantos recursos que existem na própria natureza para nos beneficiar. Vamos ter fé, porque ela realmente, como disse o Roberto, é que transporta os montes. Se nós tivermos fé, como disse Jesus, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o menor grão que nós conhecemos, e dissermos a essa montanha, passa-te daqui para lá, com certeza ela passará. E nós sequer tropeçamos e maldizemos a situação, não é? Vamos mudar um pouquinho o nosso teor vibratório, vamos mudar a nossa casa mental, vamos arejar a nossa casa mental, a fim de que o socorro venha em nosso benefício, nem sempre como nós queremos, mas como é necessário para todos nós. E assim Deus provê, né? Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos prosseguir em paz. Calma, calma. Nós já vamos nos levantar e nós vamos preparar para o passe, tá bom?